Fachin quebra inquérito para investigar gravação clandestina. Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos no canal Simples Assim. Pessoal, tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para se resolver, tantos casos, né, que merecem investigação séria. E o Fachin, o ministro Fachin, presidente do STF, quer abrir uma investigação para saber quem gravou a conversa entre eles, né, e que vazou para a imprensa. Então ele quer saber quem é o culpado. Quem dentre os ministros que estavam na conversa gravou a conversa e delatou para a imprensa. Isso é grave? Ah, fala sério, né, gente? Tantas coisas sérias e o presidente do STF quer investigar, quer saber quem foi que gravou, quem foi que vazou essas conversas. Ah, fala sério. Mas vamos ver um vídeo do advogado André Macilia, um comentarista que eu gosto muito. Ele também costuma fazer análise maravilhosa sobre os assuntos, né, assuntos do momento, assuntos que estão envolvendo a nossa política brasileira, e eu gosto muito, eu quero compartilhar com vocês. Vamos ao vídeo. De que o Fachin vai abrir um inquérito para investigar os seus coleguinhas, para investigar que ministro gravou e divulgou na imprensa ontem as conversas da reunião secreta que eles tiveram na última quinta-feira e que resultou na saída do Toffoli da frente da relatoria do caso Master. Dentro da sala na quinta-feira havia 11 ministros, ninguém mais. Então assim, ou um deles gravou a conversa, né, ou a sala estava grampeada. Sinceramente, isso, se um gravou ou não gravou, eu até acho que essa gravação houve, acho que isso foi divulgado até parcialmente para a imprensa, não acho que divulgaram tudo, e acho até que essa gravação foi divulgada consensualmente, porque favorece a corte o que foi divulgado. Mas o ponto é o seguinte, para eles é muito cômodo chegar em algum momento e falar assim, ninguém gravou. Ninguém gravou. Foi divulgado, mas ninguém gravou. Então, alguém grampeou a gente. E se alguém grampeou a gente, quem que grampearia os ministros do STF? Opa, quem está investigando os ministros? Quem investigou o Toffoli? Portanto, a Polícia Federal. Pode, portanto, esse inquérito, e acho que vai ser isso, pode ser uma forma de investigar não os ministros, mas de concluir falsamente que os ministros não gravaram e que a sala estaria grampeada e que quem divulgou esse grampo, vamos dizer assim, para a imprensa foi alguém da Polícia Federal. E, portanto, o STF com isso se voltaria contra a Polícia Federal, que ainda tem algum pingo de autonomia dentro desse país e está indo para cima do Toffoli e dos demais ministros. Pessoal, vocês viram aí, né, a análise do advogado André Macilia, que faz sentido. Eles já falaram, aliás, o seu Flávio Tino havia mencionado, né, nessa conversa, que a Polícia Federal, né, ela estava fazendo uma investigação de lixo, investigando o Supremo Tribunal Federal. Então, para eles reverter essa situação, né, os ministros se juntarem, falar que realmente não teve ninguém dali que tenha gravado, que tenha vazado essa conversa, e sim, a sala já estava grampeada e esse grampo poderia ser muito bem quem está investigando o Supremo, que no caso é a Polícia Federal, e jogar, ou seja, toda essa culpa em cima da Polícia Federal. Porque na verdade eles não querem ser investigados, né, gente? Não querem. Na Polícia Federal, igual o Dr. Macilia havia mencionado, ainda tem um pouco de autonomia para poder investigar por conta própria. Não precisa de autorização de Supremo para investigar algo grandioso. Então, tem pessoas lá que sabem realmente que deve ser investigado tudo isso que está acontecendo no país. Tem pessoas ainda sérias dentro da Polícia Federal. Poucos, mas ainda tem. Porque até pouco tempo eles também estavam obedecendo ordens do seu Alexandre de Moraes, vocês sabem muito bem disso, né? Mas eu não sei o que houve, né? Eu não sei o que houve, porque tem muitas coisas que nós não ficamos sabendo. E ela resolveu então investigar isso seriamente, esse caso do Banco Master, e
começou pelos ministros, né? Aliás, chegou nos ministros e assim chegou no Toffoli e já vai também providenciar um dossiê onde o seu Alexandre de Moraes também está envolvido, né? Então a Polícia Federal resolveu fazer o papel dela. E aí, quer dizer, eles querem, é bem provável que eles façam assim a situação reversa, né? Crie essa situação dizendo que realmente ninguém gravou e coloque a culpa em alguém que alguém tenha gravado e esse suposto alguém seja a Polícia Federal. Eu não duvido não, não duvido mesmo, vindo desse Supremo, esse Supremo assim que de Supremo não tem nada, de Supremo não tem nada, então eu não duvido. Para fortalecer essa análise do advogado André Macília, eu trouxe também a análise do advogado Jeffrey Checchini, que eu já falei que eu gosto muito de trazer análise de quem realmente está por dentro de todo o assunto, quem está envolvido com toda essa situação, para poder esclarecer as coisas aqui para a gente. E o advogado Jeffrey Checchini é um dos advogados que eu gosto muito de ouvi-lo, gosto muito da análise dele. E ele trouxe pontos importantes aqui que vocês vão gostar de saber. Vamos assistir. Odeio o carnaval, mas este é o melhor carnaval da história, com toda certeza. E eu quero contar um caso aqui para vocês que o tempo pode ter feito as pessoas esquecerem, mas não apagou da história. Sabem por quê? Os ministros estão realmente desconfiados que Dias Toffoli tenha gravado aquela reunião secreta. Porque não é a primeira vez que Dias Toffoli grava alguém para se blindar, para se proteger. Olhem isso daqui. Em 2009, isso foi divulgado pela Veja à época. Um criminoso chamado Durval delatou Dias Toffoli. Inclusive, à época, os ministros do STF nos bastidores tinham certeza que Dias Toffoli ia cair, que Dias Toffoli seria impeachado. E havia vários pedidos de impeachment por este fato. Esse Durval, em sua delação premiada para a Polícia Federal, ele disse que Dias Toffoli gravou autoridades para se blindar de escândalo de corrupção que iria estourar. Esse Durval disse que a sua advogada, a advogada da sua organização criminosa, era amante do Dias Toffoli e que ela fez as gravações para o Dias Toffoli. Essa advogada foi chamada, inclusive, à Polícia Federal e confirmou tudo isso. Ela disse que, a pedido do Dias Toffoli, ela gravou várias autoridades. Ela teve casos íntimos com autoridades para gravá-las e que Dias Toffoli estaria envolvido em um esquema de R$ 1 bilhão. E sabem por que Dias Toffoli não caiu neste caso? Pois é, provavelmente as gravações que ele fez foram efetivas. Gente, agora, em 2026, ministros do STF estão desconfiados de terem sido gravados por Dias Toffoli. Por que será que Dias Toffoli teria gravado seus companheiros? Gente, muito óbvio, né? Para se blindar, para se proteger. Modus operandi de mafioso. Esse é um dos preços de colocar na Suprema Corte advogado do PT. Por isso eu tenho dito, e agora está mais claro do que nunca, precisamos de uma reforma no sistema de justiça. E o STF tem que ser formado por juízes de carreira. Então veja, meus amigos, muito provavelmente é verdade que Dias Toffoli gravou seus colegas ministros para tê-los aqui na mão. Resta saber se ele vai conseguir escapar de novo, porque segundo o Google, ele escapou daquele escândalo de 1 bi em 2009. Isso é o PT, meus amigos. O fruto nunca vai cair longe do pé. Não adianta. Meus amigos... Pois é, meus amores, vocês viram aí, né, que o advogado Jeffrey Checchini, ele acredita, sim, que essa gravação tenha partido por parte do Toffoli. Porque tudo indica, né, que quem fez essa gravação, que vazou para a imprensa, seja o Dias Toffoli, né? Mesmo porque, se vocês repararam, nas gravações, vem trazendo partes somente de apoio dos outros ministros em relação a ele, né? Mas, segundo as más línguas, falaram que lá dentro o pau quebrou, né? E eu não duvido não, deve terem questionado ele
o seguinte: olha só, o que você está fazendo com o Supremo? Olha isso. Então a confusão deve ter sido armada, né, e consolidada lá dentro daquela sala. Mas as gravações, o que apareceu nas mensagens dessas gravações foi apoio, né, apoio ao Dias Toffoli, coisa que me chama muita atenção. Mas partindo desses ministros eu não duvido nada, não duvido nada. Então é bem provável que o Toffoli tenha sim, né, gravado para poder colocar para a imprensa, justificar esse afastamento dele, né? Que ele que quis se afastar, né? Para não prejudicar os demais colegas. Né? É bem provável que isso tenha acontecido. E o advogado Jeff Schickini, vocês viram aí que ele trouxe um relato que isso na vida do Dias Toffoli, isso não é surpresa não, isso já aconteceu uma certa vez em que ele também usou dessa artimanha, né? De gravar coisas importantes, conversas importantes, para depois usufruir, né, dessas conversas para ganho próprio, para vantagens, né? Então, segundo o advogado Jeff Schickini, é bem provável que o Dias Toffoli tenha sim gravado, né, a conversa e, como já fez anteriormente, segundo o relato dele, para poder ter o Supremo nas mãos, porque eu acredito que deva ter saído várias falas que nós não vamos ficar sabendo, a não ser que, se isso for verdade, se o Toffoli tenha realmente gravado e ele queira usar no momento oportuno para se proteger, só assim a gente vai saber do que houve lá dentro. Mas fora isso, vamos ter que aguardar, né? Então, como o advogado Jeff Schickini trouxe isso para a gente, que realmente o Toffoli pode ter sido sim ele o autor da gravação. E a análise do André Macilha trouxe para a gente que o STF, eles podem sim se blindar, se unirem e colocar a culpa na Polícia Federal, visto que eles já não gostaram de ter sido investigados, né? O Toffoli não gostou e agora já vem o Moraes aí, já vem a Polícia Federal trazer um novo relatório agora para o André Mendonça, né? E o presidente do STF, que é o Fachin, vem trazendo um novo relatório agora envolvendo o Alexandre de Moraes. Então, para eles reverterem isso, né, colocar a culpa na Polícia Federal não custa não. Então isso daí é para vocês verem, né, como que eles se blindam, né? Como que eles se protegem, né? Eles se protegem. Para vocês terem uma noção do que é o nosso Supremo Tribunal Federal, gente. Conforme eu disse, de Supremo não tem nada. Bom, meu povo, por hoje é só, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito, tá? De deixar o likezinho de vocês, deixar os comentários de vocês, tá? Para o canal continuar crescendo.